Olá pessoal, eu sou Ana Carolina, professora de ginecologia e obstetrícia e hoje a gente vai falar sobre infecções sexualmente transmissíveis, parte 1. As infecções sexualmente transmissíveis são normalmente divididas em 4 blocos. Nós temos as que causam corrimento vaginal, as que causam corrimento uretral, as que causam úlcera genital e doença inflamatória pélvica aguda. A gente vai começar falando sobre as que causam corrimento vaginal. Das que causam corrimento vaginal, nós temos também as infecções que são endógenas, que é a vaginose bacteriana, a candidíase vulvovaginal e a tricomoníase. Essas são um grupo específico, que elas são as vulvovaginites. E tem uma segunda, que é a cervicite, que é uma infecção que já dá no colo uterino, tá certo? Ambas vão ser uma manifestação de corrimento vaginal, mas sendo vaginose, candidíase, infecções endógenas que não são sexualmente transmissíveis e tricomoníase e cervicite como doença sexualmente transmissível. Nossa primeira parte da aula vai falar justamente sobre as vulvovaginites. Iniciando então agora as vulvovaginites. A primeira parte vai ser sobre as vulvovaginites que não são relacionadas a doença sexualmente transmissível. A vaginose bacteriana é uma grande visitadora das provas, tá? Sempre vai cair em alguma questão dessas provas, principalmente SUS e SES Pernambuco, alguma questão de vaginose bacteriana. E com detalhes, tá bom? É uma desordem bastante frequente do trato genital inferior feminino, causada praticamente sempre pela Gardnerella vaginalis. Algumas vezes podemos ter outros agentes, mas em geral é a Gardnerella, uma bactéria anaeróbica facultativa e tem formas de Coccus bacillus gram variáveis, tá? Normalmente, quando a gente tem uma paciente que tem vaginose bacteriana, a gente tem que se atentar para o aumento do risco de aquisição de IST, mas não porque ela é uma IST, mas porque é uma paciente que tem um desequilíbrio de flora com mais facilidade. Infecção pós-cirúrgica, afinal, é um desequilíbrio de flora, então se a gente faz uma cirurgia no local, tem chance de fazer infecção de tecido cirúrgico. Pensando em obstetrícia, ruptura prematura de membrana, coriaminonite e endometrite. O diagnóstico de vaginose bacteriana talvez seja o que mais cai nas provas relacionadas a essas vulvovaginites. O diagnóstico de vaginose bacteriana é muito fácil, ele está ao alcance da nossa mão. A gente vai ter um sintoma da paciente, né, em geral, corrimento vaginal com odor fétido, o exame especular mostrando um corrimento perolado, às vezes um pouco mais acinzentado, mas que são microbolhas. O teste das aminas, que é o teste que coloca KOH 10%, que volatiliza as aminas, e a gente sente aquele odor característico de peixe podre, e o exame a fresco na lâmina, que a gente vai ver as clus-cells, que são as células em alvo, tá? É justamente o alvo de dardo, não é alvo de seta, ok? É alvo de dardo. Então, são um diagnóstico muito fácil de dar. E uma coisa que adora cair em prova, que às vezes a gente diferencia entre uma questão e outra, é o pH, tá? Aquela fita que a gente usa para fazer teste de urina, ela tem também de pH, e muitas vezes a gente colocando na parede vaginal, a gente já pode avaliar como é que está o pH daquela paciente. O pH vaginal é por volta de 4,5. O pH da vaginose bacteriana, em geral, ele é acima do pH vaginal, acima de 4,5. Aqui é uma lâmina de microscópio mostrando essa população de cocos, tá? Você pode ver aqui que está toda infestada de cocos. E se a gente conseguisse ver de melhor aumento, seriam dessa forma de células-alvo. Ok, pessoal? Bom, se a gente estava falando do que cai em prova é o diagnóstico, critérios de Ansel, a gente infelizmente vai ter que decorar, tá? São 4 critérios que estão na palma da nossa mão para a gente poder dar o diagnóstico de vaginose bacteriana. Então, é um corrimento vaginal homogêneo, um pH acima de 4,5, a presença de clus-cells na lâmina fresco e o teste de WIF positivo. Desses critérios, eu tenho que ter pelo menos 3 critérios para dar o diagnóstico de vaginose bacteriana. Então, na prática clínica, a gente não tem nem tanto microscópio. Acho que a gente não tem tanto esse hábito do microscópio. Mas a gente tem como ver o corrimento, a gente tem como ver o pH, a gente tem como fazer o teste. Ah, mas eu não tenho fita de pH e tenho microscópio. Então, eu consigo ver as clus-cells. Então, gente, o diagnóstico de vaginose bacteriana pelos critérios de Ansel é fácil, tá? É fácil, é da prática e adora cair em prova. Às vezes ele descreve no enunciado todas essas questões dos critérios de Ansel e você consegue matar só por causa disso. Uma coisa que adora diferenciar, como eu já disse, é o pH. Quando você tem a descrição do pH, às vezes você mata a vulvovaginite só pelo pH. Muito importante. Adoram colocar critério de Ansel como cultura de
secreção vaginal. Critério de Ansel tem que estar na palma da sua mão. Então, cultura não está na palma da sua mão. Se é cultura, você depende de outra pessoa para fazer a avaliação. Então, cultura não é critério de Ansel, ok? E o tratamento da vaginose? Quando é que eu vou tratar a vaginose? Sabendo que a Gardner ela faz parte da flora vaginal. Principalmente pacientes que estão sintomáticas. Ela está com queixa e eu consigo dar diagnóstico. Essa aqui eu sempre vou tratar. As assintomáticas eu vou tratar as grávidas pelas potenciais complicações obstétricas e pacientes que estão em pré-operatório em cirurgia que vai ter alguma manipulação na vagina, ou seja, uma esterectomia, uma esteroscopia, qualquer coisa que eu vou ter que fazer alguma manipulação vaginal. Não temos que tratar parceiro, não é uma doença sexualmente transmissível e o tratamento é feito com metronidazol, 500 mg, 12 em 12 por 7 dias. A candidíase. O agente etiológico da candidíase é a Candida albicans, até em 92% dos casos. A Candida não albicans preenche esse pequeno intervalo de 8 a 20% das outras candidíases. Em geral, as mulheres, até 20% das mulheres vão ser colonizadas pelo menos uma vez pela candidíase e vão ter alguma crise de candidíase durante a vida. Quem é que tem candidíase? Qual é a mulher que tem candidíase? Em geral, são as mulheres que têm algum tipo de modulação do sistema imunológico, tá? Então, grávida tem uma modulação do sistema imunológico, obesidade, diabetes descompensado, o uso de medicação, que são corticoide, antibiótico, contraceptivo, que faz mudança de flora, alteração da resposta imunológica, lógico, hábitos de higiene e o contato de substâncias alergênicas, porque você muda a conformação arquitetural da vagina, da vulva, e isso pode propiciar um desequilíbrio da flora vaginal e a candidíase se manifestar. Uma coisa que a gente diz é que não é a cândida que muda, é a mulher que tem algum problema. Porque às vezes a mulher pode passar por tudo isso e nunca ter uma candidíase na vida. Mas às vezes ela simplesmente usou um sabonete que está um pouco mais diferente do que o que ela está acostumada e ela vai ter candidíase, porque ela tem uma propensão à candidíase. É basicamente sempre a mesma cândida, a mulher que está mudando. E o diagnóstico? Diagnóstico, novamente, vamos atentar aos sintomas. Prurido, ardência, corrimento grumoso, sem odor, a dispareunia de penetração, porque você está com a vulva bastante irritada, e a lisura externa também por causa dessas pequenas fissuras que vão estar do lado, que é bastante irritativa. Quando tem enunciado de prova, normalmente candidíase também é bem florido, né? Então, assim, normalmente a paciente tem muito sintoma. Ao contrário de vaginose, que normalmente a paciente chega com a queixa de corrimento fétido, com corrimento fétido, a candidíase ela tem mais outros sintomas. Ela tem a coceira, ela tem esse corrimento que ele tem a questão do leite coalhado, ela sente dor, ela está sentindo a vulva com edema, então ela tem mais sintomas mais floridos relacionados. O exame ginecológico ele vai ver justamente uma vulva bastante inflamada, vulva e vagina bastante inflamada por causa das escoriações, por causa do corrimento aderido à parede, que ele vai trazer essa aparência de uma vulva com edema, então, e às vezes até infecção bacteriana secundária, mas isso é menos comum, tá bem? Aqui um espéculo com um corrimento bem grumoso, aderido às paredes, branquinho, estão vendo? Isso aqui é bem característico da candidíase. E sobre o diagnóstico da candidíase, além da queixa da paciente, o que é que eu vou ter que pensar? Nos testes das aminas, que eu uso para vaginose bacteriana, aqui cabe? Não, não cabe, vai dar negativo, tá bom? O exame é fresco, sim, é interessante, a gente vai ver as hifas, né, as pseudo-hifas que chama, durante o exame é fresco. Cultura, a gente só vai usar cultura para candidíase em situações muito específicas, pacientes que estão tendo candidíase repetição, pacientes que não estão fazendo tratamento adequado, não estão conseguindo cura com tratamento adequado, então a gente pode fazer com esses meios de Saborra, Nickerson, mas mesmo assim não é o comum a gente pedir cultura para a candidíase. O pH da candidíase, muito importante, ela acidifica ainda mais a vagina, tá gente? Então, pH vaginal por volta de 4,5, quando no enunciado colocar que tem um pH abaixo de 4,5, a gente vai atentar para a candidíase, tá bom? A candidíase recorrente, você tem que ter mais de 4 episódios, pelo menos, em um período de 1 ano, tá? Antes disso, ainda é considerado o comum, o normal para uma mulher. O tratamento são os derivados imidazólicos, de preferência local, tá? A gente não precisa tratar o parceiro, exceto, obviamente, se o parceiro estiver sintomático. A candidíase
vulvovaginal não complicada, nós tratamos inicialmente com o miconazol como primeira opção, um creme vaginal, nistatina como a segunda opção por 14 dias e a nistatina é a preferência em pacientes grávidas. Entrando agora na parte de infecções sexualmente transmissíveis, temos a primeira representante que é a tricomoníase. O agente etiológico é um protozoário, que é a Trichomonas vaginalis, é essencialmente por transmissão sexual. Se ela tem uma transmissão sexual, ela está associada a aumento de risco de outras ISTs, porque normalmente um IST nunca vem sozinha, infecção pós-cirúrgica, porque eu tenho infecção local, e pensando na parte da obstetrícia, ruptura prematura de membrana e todas as suas complicações relacionadas a isso. Ok, pessoal? E o diagnóstico? Se eu disse que a vaginose era mais discreta, mas ela tinha um odor forte, a candidíase ela não tinha odor, mas em compensação ela tinha muito sintoma, pense na tricomonas como a junção dos dois, tá? Então a tricomonas é justamente aquele corrimento vaginal intenso, amarelo esverdeado, odor fétido, prurido, edema, dispareunia, sinusorragia, é muita inflamação. A gente coloca o espéculo e vê se realmente esse corrimento vaginal mais intenso, bolhas mais exuberantes, pode acontecer microulcerações no colo, aí quando a gente passa o iodo, ele fica com aquele aspecto de pelagem de tigre, né, que é como se tivesse listras de pelagem de tigre, que a gente chama de osso tigroide, osso unçoide, ou de colo tigroide ou colo unçoide, tá? E ela é mais dramática, digamos, ela é mais exuberante do que as outras vulvaginites. O diagnóstico também com o teste das aminas com a OH pode ser que dê positivo, tá? Não é regra, mas a tricomonas ela pode se dar positivo. Se você fizer o exame a fresco, ou seja, botar no microscópio, a gente vai ver as tricomonas móveis, ok? E cultura para tricomonas é muito difícil a gente utilizar. Em geral, é mais fácil de fazer tratamento empírico do que cultura para tricomonas. Mas pode acontecer. Se precisar, temos esses meios de cultura de Diamond, Tricosel, que podem ser utilizados. pH aqui é interessante, acima de 4,5. Em geral, 5 a 6. As provas já gostam de deixar um pH um pouco mais alto, mais distante da vaginose, justamente para a gente não confundir. Porque o diagnóstico da vaginose, ele tem um pH acima de 4,5, mas ele não se distancia tanto. Ao contrário da tricomonas, que pode chegar 5 a 6 de pH, tá bom? Aqui uma lâmina com as nossas tricomonas móveis. E o tratamento? Bom, o tratamento mesmo em gestante é o tratamento oral. A gente usa 2 gramas de metronidazol dose única. Ou então, pode ser utilizado o mesmo esquema da vaginose, tá? De 500 miligramas 12 em 12 por 7 dias. As parcerias sexuais, nesse caso, devem ser tratadas porque é uma doença essencialmente sexualmente transmissível. Tá bem? E aqui, essa tabela que faz a diferenciação entre essas três principais vulvaginites que nós conversamos, tá? Então, aqui, candidíase, vaginose e tricomoníase, com os 3 principais diagnósticos diferenciais entre cada uma. Lembrar sempre do KOH, gente, isso aqui mata a questão de prova só no enunciado. Ele bota todo esse floreio de sintomas, de microscopia, e às vezes você mata a questão só por causa do pH. Então, fica a dica de que vocês devem decorar principalmente esse pH para matar a questão de prova, tá bom?